E se existisse uma realidade em que Megumi fosse criado dentro do clã Zenin? E quais os efeitos iriam surgir no universo de Jujutsu Kaisen? Meu nome é Adam. Para quem não me conhece, esse é o meu canal focado em animes, mangás e manhwa. Aqui eu gosto de trazer teorias, análises de personagens, recomendações de obras e alguns cenários de what if, imaginando como certas histórias poderiam ter acontecido em uma narrativa diferente. Hoje vamos explorar a seguinte pergunta: e se Megumi Fushiguro não tivesse sido salvo por Satoru Gojo e acabasse crescendo dentro do temido clã Zenin? Esse tema foi sugerido por um amigo nosso aqui do canal. Um salve para JGBO Gamer. Tamo junto, meu nobre. Como sabemos, o clã Zenin não é conhecido por tratar bem os seus membros. Muito pelo contrário, eles valorizam o poder acima de tudo. Para quem já acompanha o canal há um tempo, você já sabe como funciona a lógica do Arif, a causa e o efeito. A causa é justamente a anomalia que não deveria existir naquela linha do tempo, mas que acaba mudando completamente o rumo da história. E os efeitos são as consequências que surgem a partir dessa anomalia. Então, pensando nesse mar de possibilidades infinitas, vamos para o universo onde as coisas acontecem de uma forma bem diferente. No Arif de hoje, vamos imaginar o seguinte cenário: e se Megumi fosse criado para se tornar a arma suprema do clã Zenin, o que aconteceria? Como sabemos, tudo aconteceria da mesma forma até esse ponto. Goji teria sido contratado para matar Gojo e teríamos todo aquele confronto que vimos na obra original. Durante essa luta, Gojo ainda mencionaria a existência de seu filho, mas diferente da linha do tempo original, Gojo simplesmente não se interessa pelo garoto. E é exatamente esse pequeno detalhe que muda tudo. Porque a partir daqui, o futuro começa a tomar um rumo completamente diferente. Sem a intervenção de Satoru, Megumi acaba sendo vendido para o clã Zenin. E mais do que isso, ele herdaria oficialmente o nome do clã, ou seja, ele seria chamado de Megumi Zenin. E se ele fosse criado desde criança dentro daquele ambiente, teríamos aqui um grande efeito borboleta, porque isso também afetaria outra pessoa muito importante, a sua irmã, Tsuneki Fushiguro. Aqui existem dois cenários possíveis. No primeiro cenário, a Tsuneki seria simplesmente descartada pelo clã, já que ela não possuía nenhuma técnica amaldiçoada, algo que não seria nada surpreendente vindo do Zenin. Porém, existe o segundo cenário. Uma vez que o Megumi talvez tivesse a técnica lendária das 10 sombras, o clã poderia permitir que ela permanecesse ao seu lado. E nesse Arif, vamos considerar que sua irmã permaneceria dentro do clã Zenin, junto com ele, Akun, a infância de Megumi. Seria completamente diferente da linha do tempo original. Desde muito cedo, ele seria submetido a treinamentos constantes, extremamente rigorosos. Então, no momento em que o clã descobrisse que Megumi tivesse a lendária técnica das 10 sombras, ele imediatamente se tornaria a maior prioridade dentro do clã, se tornar uma arma perfeita. A partir desse momento, Naobito Zenin começaria a forçar Megumi a treinar até o limite do seu corpo, dia após dia, com um único objetivo: fazer Megumi dominar a técnica das sombras muito mais cedo do que planejado, para justamente se tornar a arma suprema, para que a hierarquia de poder no mundo de Jujutsu mudasse completamente. E sendo apenas uma criança, isso significaria que o corpo dele seria constantemente pressionado além do limite. Isso também faria com que Megumi criasse uma resistência muito forte e evoluísse muito mais rápido do que foi ali no tempo original. Com o passar dos anos, o clã Zenin começaria a enxergar Megumi como uma peça-chave para enfrentar a família Gojo. Isso porque no passado já existia um confronto entre os usuários do infinito do clã Gojo e da técnica das sombras do clã Zenin. Ou seja, o Zenin passaria a acreditar que Megumi de fato poderia rivalizar com Satoru Gojo em um futuro próximo. Por causa disso, ele seria tratado como um garoto potencial, um prodígio dentro do clã, e passaria a treinar constantemente com alguns dos seus membros mais fortes, sendo eles seus mestres Naoya Zenin, Shinichi Zenin e o próprio Naobito. Com o passar do tempo, treinaria Megumi. Seriam testes para ver a capacidade de luta e o instinto de sobrevivência do Megumi. Caso ele não conseguisse atingir os resultados esperados dentro do clã, ele seria espancado e ficaria sem água, sem comida. Algo que, segundo Naoya, despertaria um ódio mais profundo dentro do Megumi, ao ponto de ele querer se tornar mais forte.
em busca de um poder absoluto. E com o tempo, essa pressão e força começariam a moldar sua personalidade e deixaria de ser apenas uma criança qualquer, começaria a se tornar exatamente aquilo que o clã queria, uma arma perfeita. Ao contrário de muitos jovens feiticeiros do clã Zenin, Megumi particularmente iria ter um interesse por armas amaldiçoadas, pois achavam que elas seriam bastante úteis em campos de batalhas, sejam para lidar com feiticeiros ou maldições, principalmente em uma batalha corpo a corpo também. Ou seja, nessa realidade, ele não iria ser apenas o dependente da técnica das sombras. Arco 2. Megumi e Maki Zenin. Mais especificamente, aos seus 10 anos de idade, os dois teriam uma relação mais próxima, por alguns motivos. Uma vez que Megumi foi treinado desde a infância e tratado como uma arma, isso levaria ele a conhecer Maki, tratado como um nada dentro do clã Zenin. E por consequência, isso também leva a Megumi a ter mais interesse também em armas amaldiçoadas devido aos treinamentos com Maki. A diferença é que Maki, nessa realidade, não ficaria tão solitária, como ocorre nessa história original, que tanto a Maki quanto o Megumi treinariam com armas amaldiçoadas, ou seja, eles seriam companheiros um do outro em determinados treinamentos. Arco 3. O despertar do Megumi. Após anos de treinamento, com seus 12 anos de idade, com treinamento constante, começando a dominar as invocações de Shikigamis, consequentemente isso levaria a despertar a sua expansão de domínio pela primeira vez, aos seus 12 anos de idade, diferente da história original, que foi aos seus 15 anos. E finalmente, aos seus 14 anos, Megumi consegue realizar o ritual de invocação do Mahoraga e consegue vencer o temido Shikigami. Através do uso da expansão de domínio e das quimeras, ele teria lutado com o próprio corpo, utilizando armas amaldiçoadas e estratégias ao utilizar as formas das quimeras. Uma vez conhecendo como o Mahoraga funcionava, ele teria focado justamente para não dar tempo para o Mahoraga se adaptar. Ainda mais que nessa realidade ele não dependeria de apenas suas invocações. Uma vez que Megumi possui o General Divino Mahoraga em seu controle, ele de fato se torna um dos personagens mais fortes do universo de Jujutsu Kaisen, com seus 14 anos de idade. Uma curiosidade interessante é um paralelo que existe em relação ao adolescente Satoru Gojo, por volta da cidade, que era uma existência única no mundo de Jujutsu, sendo um usuário do ilimitado e portador dos 6 olhos. Algo semelhante aconteceria com Megumi, uma vez que ele, aos seus 14 anos, possui maestria dos Shikigamis, só que ele seria bastante forte, justamente porque conseguiria utilizar as habilidades das suas invocações sem a necessidade dele invocar a sombra. E ao utilizar o Mahoraga, ele apenas praticaria diariamente, testando seus limites. Então, de fato, nesse universo, Megumi se torna uma existência única no mundo de Jujutsu, com base em seu talento e aos seus treinamentos. E antes que alguém venha falar que isso é algo impossível, é só lembrar que Megumi na obra original mal treinava e se dedicava aos seus treinamentos, já que não tinha ambição nem o desejo de se tornar o mais forte, algo que o próprio Satoru frequentemente conversava com Megumi. Por isso era uma falha dele como feiticeiro Jujutsu, mas nessa realidade, uma vez que Megumi conhece apenas por força e poder, a sua personalidade iria mudar completamente, então ele teria um temperamento semelhante ao seu pai, o Gifu Shigoro. Sendo assim, aos seus 14 anos, ele já seria superior a um feiticeiro de grau especial. Ou seja, né, ele é OP, velho. Ele é roubado. Nada apelão, né? Nada apelão. Arco 4. Chefe do clã. Megumi Zenin vs Naobito Zenin. Chegou em um ponto da história para que Megumi simplesmente já não se importava mais. Já não havia mais sentido em servir ao clã Zenin. Muito pelo contrário, ele já estava cansado de ser tratado como uma ferramenta. Ele já tinha noção da sua força, já estava crescendo cada vez mais, e ele por si só já era uma ameaça a todos que ele considerasse um inimigo, exceto com um adversário. Ele ainda tinha um desejo frequentemente de lutar, mas que ainda tinha dúvidas. Seu nome é Satoru Gojo. Então Megumi, cansado de tudo, decide enfrentar Naobito para se tornar o próximo chefe do clã Zenin em uma luta direta. Naobito disse que caso ele ganhasse, teria que ter uma condição de apenas assumir como chefe do clã, ao atingir sua maioridade, aos seus 16 anos de idade. Megumi, por sua vez, disse que não se interessa em frequentar a escola de Jujutsu, porque para ele não iria fazer diferença nenhuma.
e diz que agora seria um acerto de contas devido a tudo que ele viveu dentro do clã em sua vida inteira. Todo o clã Zenin se reúne e assiste a luta, uma luta que decidiria o seu futuro. Naobito usa suas técnicas contra Megumi, mas antes que pudesse encostar um dedo sequer em Megumi, ele utiliza a sua expansão de domínio para justamente mostrar ao clã Zenin que a hierarquia de força e poder havia mudado. Caso ele quisesse, ele poderia simplesmente matar todo mundo. E, consequentemente, dentro da sua expansão, Megumi espanca Naobito na base da porrada, ao lembrar que todo o sofrimento que passou. E Naobito, deitado no chão, diz para o Megumi: eu consegui. Eu finalmente consegui fazer um moleque entender o que é poder. Dando um sorriso de orgulho, Megumi então desativa sua expansão de domínio. E todos os membros do clã, reunidos, entendem quem herdaria o título chefe do clã. Neste caso aqui, ele não mataria Naobito, certo? Porque para o Megumi, essa seria uma luta em busca da liberdade das correntes que o prendiam. Então os Zenin são obrigados a se curvar para o próximo chefe do clã. Devido à força e pressão da energia amaldiçoada que Megumi emanava em relação a todos os membros do clã Zenin, ele de fato se torna uma arma suprema. Arco 5. Escola Jujutsu. Um dos maiores efeitos borboletas na história começa justamente aqui. Uma vez que Megumi é criado dentro do clã Zenin, para ele já não havia motivos para frequentar a escola de Jujutsu, já que enfrentar maldições era algo que ele poderia fazer por si próprio. Mas, de certa forma, aqui nós vamos levar em conta dois cenários possíveis. Cenário 1 é que Megumi ele não vai para a escola de Jujutsu e, consequentemente, muda vários eventos futuros em sua história. Cenário 2, Megumi vai para a escola e decide se tornar um aluno, onde seu sensei Satoru Gojo. Mas, como eu falei anteriormente, nesse vídeo específico, eu vou levar em conta apenas o cenário 1, porque eu acho mais viável devido ao contexto da história e da narrativa, né? Amigos do Itadori, uma vez que Megumi não vai para a escola de Jujutsu e nem foi criado pelo Gojo, todos os eventos no episódio 1 que acompanhamos no anime ocorrem de maneira diferente, pois quem iria atrás do objeto amaldiçoado, conhecido como Ryomen Sukuna, seria o próprio Satoru. Então os eventos da escola envolvendo a invasão das maldições com os amigos do Itadori em risco ainda iriam acontecer. Mas com a diferença que Satoru iria estar em busca do objeto amaldiçoado e acaba encontrando Ryuji Itadori, e fala para o Gojo que os seus amigos estavam com o dedo que eles tinham encontrado. Gojo fica bolado, né, falando para o Itadori que seus amigos correm grande perigo, mas que não precisaria se preocupar, uma vez que ele já estava lá e tudo correria bem. Então eles vão para a escola e Satoru consegue lidar com as maldições tranquilamente, como se não fosse nada para ele. Bom, normal, né, pô, a gente tá falando de Satoru, pô. Mas um fator interessante é que o Satoru percebe que Yuji consegue enxergar e atacar as maldições. E de fato aquele garoto não era uma pessoa normal. Satoru lida com todas as maldições presentes e recupera o objeto amaldiçoado, conhecido como Ryomen Sukuna. Ou seja, não iria acontecer nenhuma luta entre Sukuna versus Satoru. Mas antes dele ir embora, ele chama Yuji para frequentar a escola de Jujutsu. Itadori obviamente não entende nada, mas Satoru diz para ele que existe um grande potencial no seu corpo. Uma vez que foi capaz de enxergar maldições e resistir contra elas, deveria ir para a escola de Jujutsu. Então, da mesma forma que é na obra original, Yuji iria pensar sobre as últimas palavras de seu avô, quando ele aceita entrar na escola de Jujutsu. Ou seja, os eventos iriam acontecer de maneira semelhante. Yuji iria para a escola de Jujutsu, Gojo iria dar as aulas para ele, com a diferença que ele não ia ser um receptáculo de Sukuna. A diferença é que Megumi não estaria presente. E vale lembrar que um dos primeiros cenários que Itadori fica em perigo nessa realidade é quando ele encontra uma maldição especial, possuir um dedo de Sukuna. Mas, nessa linha do tempo, Itadori e Konobara, eles percebem um perigo, então eles deixariam o local. E Jaco iria tentar fazer de alguma forma o Itadori possuir os dedos de Sukuna. Então aqui, Jaco iria recuperar o dedo de Sukuna dentro do corpo da maldição. Ainda mais que inicialmente, o plano do Kenjaku era justamente fazer o receptáculo perfeito para o Sukuna, para que o Rei das Maldições voltasse novamente. Então, no arco do intercâmbio, nas escolas onde Hanami aparece, o contexto aqui seria semelhante. Seria sequestrar o Itadori para que ele pudesse ser um novo receptáculo do Rei das Maldições. Mas o efeito é tão grande nessa realidade, devido à mudança do Megumi sendo Zenin, o Satoru ter ido em busca do dedo amaldiçoado, conhecido como Ryomen Sukuna, e Yuji não é mais um receptáculo, ele teria feito com amizade com um feiticeiro especial,
a Oi todo. Ou seja, da mesma forma que aconteceu os eventos do arco do intercâmbio, aconteceria a mesma coisa aqui. Com a Oi todo e Yuji, a Oi perguntaria qual é o seu tipo de mulher, e Yuji teria respondido da mesma maneira que foi na obra original. Os dois ainda iriam lutar. Perceber que Yuji tem um talento nato, principalmente no seu punho divergente, e com alguns conselhos, Yuji tentaria aprender a usar o corpo 100 da melhor forma possível. Da mesma forma que acontece na obra original, iria ter aquela sincronia dos dois, ou seja, o plano de Kenjaku falha. Arco de Shibuya, estação. Outra feita justamente no arco de Shibuya. Uma vez que as maldições de grau especial estavam querendo matar várias pessoas para concluir o plano de Kenjaku para se laçar por Gojo no reino da prisão, a esse ponto, Kenjaku já não iria focar tanto assim na ressurreição do Rei das Maldições, apenas depois de se laçar por Gojo, pois assim seria mais conveniente para ele sequestrar Itadori e fazer-lhe comer os dedos de Sukuna, enquanto Satoru tivesse selado. Todos os eventos da obra original também iriam acontecer. Naobito estaria com Megumi e, consequentemente, eu penso aqui em dois cenários possíveis. Cenário 1. Naobito e Megumi estariam dentro da expansão de domínio do Dagon, da mesma forma que acontece na história original. Uma diferença é que Megumi, como já tinha todo o seu potencial e os seus treinamentos com as armas amaldiçoadas, seria uma luta extremamente fácil para ele. Assim, os feiticeiros presentes, como Nanami e Maki, conseguiriam sair da expansão sem nenhum dano. Cenário 2. Naobito e Megumi já mandam logo de cara Dagon jogar de Vasco. Precisamos lembrar que nesse momento, Jougo, Hanami e Mahito estariam na estação de acordo com os planos de Kenjaku para acelerar Satoru Gojo. Então, por ordem de eventos, temos algumas possibilidades. Caso Naobito e Megumi já eliminassem Dagon de cara, o que eu acho mais viável, a segunda hipótese, Gojo também poderia aparecer em alguns momentos depois, porque ele iria procurar o mais forte. Nesse lugar, o mais forte seria Megumi. Na estação, Nanami e Maki e Naobito iriam tentar enfrentar Kenjaku, que estava do outro lado da estação, na tentativa de selar Satoru Gojo. Temos que lembrar, caso o jogo aparecesse antes do previsto, tentando matar ou queimar os feiticeiros, nesse caso, se ele fosse para a estação durante a luta ou antes contra Satoru Gojo, não iria adiantar de nada. Pois nesse cenário, numa luta entre os dois, quem ganharia seria o Megumi. Outra possibilidade que pensei é justamente o Toji, caso encontrasse com o Megumi aqui, ou o próprio jogo. No caso, teríamos a luta entre Toji e Megumi, ou Toji versus jogo. Mas nesse arco não vou levar em consideração essa possibilidade, e sim que Megumi, junto com Naobito e os feiticeiros presentes, iriam buscar uma forma de lidar com a ameaça conhecida como Kenjaku. Então vamos ter que considerar que a ressurreição de Toji Fushiguro teria acontecido nesse meio tempo, entre uma luta entre Megumi ao enfrentar Dagon. Megumi Zenin versus as maldições de grau especial. É aqui que todos os eventos se encontram. Uma diferença é que na estação, assim que Satoru Gojo utilizasse a sua expansão de domínio, logo depois desse evento, Megumi, Maki, Naobito e Nanami chegariam também. É claro que nesse universo, Kenjaku nunca iria imaginar uma situação como essa, e é porque ele planejava apenas selar Satoru Gojo. Kenjaku, percebendo que o seu plano não iria dar mais certo, tenta fugir, mas já é tarde demais. O Satoru já tinha notado que aquele feiticeiro com a aparência de seu amigo não era o Gito, e sim uma outra pessoa, utilizando o corpo de Gito. Sendo assim, ele finaliza Kenjaku ali mesmo. Dessa forma, as maldições presentes não poderiam fazer nada. Apesar deles estarem com medo de Satoru, eles precisavam fugir dali, pois sabiam que iam morrer caso ficassem. Porém, enquanto as maldições tentavam fugir, Toji Fushiguro chegou na estação, onde os feiticeiros e maldições estavam presentes. O seu instinto mudaria entre perseguir Megumi para perseguir Satoru Gojo. Sendo assim, Megumi, percebendo o caos que estava acontecendo, simplesmente nosso menino potencial iria tirar algumas conclusões. Uma delas é que aquele cara que estava lutando contra Satoru era o seu pai, Toji Fushiguro. Ele não sabia como, mas de alguma forma ele estava de volta à vida. E Satoru Gojo, por mais que Megumi desejava lutar contra Satoru e entender de fato quem é o mais forte feiticeiro da nova geração moderna, e diz expansão de domínio, colocando Mahito, Jogo, Satoru, Toji e todos que estavam ali dentro da sua expansão. Nesse cenário, Gojo poderia ativar sua expansão de domínio para sair dali, mas decidiu ser pego de propósito para entender como funcionava a expansão de domínio dos jovens Zenin. Ainda mais porque Satoru era movido pela sua curiosidade, também tinha desejo de lutar contra o garoto. Como a gente já sabe, a expansão de domínio do Megumi sempre teve um grande potencial dentro do universo de Jujutsu Kaisen.
Agora imagine um universo em uma linha do tempo onde ele utilizou sua expansão do domínio diversas vezes, em vários cenários hipotéticos e treinado até o limite, tendo assim um refinamento equivalente a Satoru Gojo. E invoca o general de divino Mahoraga. Mahito até tenta fazer algo, porém, como sabemos, Mahoraga é um counter natural das maldições. Não representaria nenhuma ameaça ao Mahoraga. Agora, sobre o fato do Megumi utilizar as quimeras, não existe cenário em que as maldições vencem do Megumi, aquele que herdará o título do chefe do clã Zenin. Sendo assim, Megumi mata todas as maldições presentes e ele desfaz a sua expansão de domínio, aonde Toji reconheceria Megumi como seu filho devido à técnica das sombras e diz: garoto, eu sabia que você tinha potencial. E logo depois se joga para ser o primeiro atacante do Vasco, da mesma forma que acontece na obra original. Sendo assim, Megumi teria arruinado os planos de Kenja, devido ao efeito e à causa. A Nami não morreria, Maki e Naobito não teriam sido pegos pelos ataques do jogo, e toda a trama envolvendo Itadori sendo receptáculo como Sukuna não existiria, inclusive a sua morte. Então o alto escalão não iria se preocupar com ele, uma vez que Satoru não é selado pelo reino da prisão, como na história original, os eventos futuros não iriam acontecer. Megumi Zenin conseguiria lidar facilmente com as maldições especiais e a ameaça que elas representavam no mundo do Jujutsu, da mesma forma que Satoru Gojo também conseguiria. Maki, apesar dela ter sido criada dentro do clã Zenin e passado por bastante dificuldades, não teria sofrido tanto como foi na história original, justamente porque nessa linha do tempo, Nao iria estar ocupado infernizando a vida do Megumi, e por consequência, ela e Megumi teriam uma relação mais amigável entre os dois. Bom, rapaziada, eu também preciso dizer pra vocês que eu me diverti bastante criando esse Arif. Pensando nessa possibilidade, como seria esse universo, essa história, onde Megumi Zenin existiria e teria despertado sua técnica mais cedo que o planejado. Eu decidi trazer o melhor para vocês, talvez ainda tenha algumas coisas que deixei de fora, né? Acabei esquecendo, ou realmente passou, né? Mas mesmo assim, acho interessante essa conclusão. E o próximo tema desse Arif vai ser uma continuação direta dessa, né? Onde vamos explorar a seguinte pergunta: e se Megumi Zenin enfrentasse Satoru Gojo, o que aconteceria? Como vimos, pequenas escolhas podem mudar toda a história de Jujutsu Kaisen, transformando os personagens, relações e até mesmo o destino do mundo de Jujutsu. Queria agradecer a todos que chegaram até aqui. Se você curtiu esse Arif, dá um like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou, se você concorda, o que eu deixei de fora e o que pode ter nessa continuação. O próximo vídeo vai ser uma recomendação minha para vocês de uma obra que eu particularmente gosto muito, Lord of Mysteries, ou como alguns conhecem, aquele que não pertence a esse mundo, aquele que reside acima da névoa cinzenta. Então vejo vocês no próximo vídeo.